Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia. O atentado foi um evento crucial que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. O arquiduque e sua esposa Sofia foram mortos por Gavrilo Princip, membro do grupo nacionalista sérvio Mão Negra, que lutava pela independência dos eslavos do sul do domínio austro-húngaro. No início do século XX, a Europa estava em um estado de tensão política. O Império Austro-Húngaro era uma monarquia multinacional, que incluía diversos grupos étnicos, como eslavos, húngaros e austríacos. As tensões nacionalistas estavam em alta, especialmente nos Balcãs, onde movimentos como o da Grande Sérvia ganharam força. A anexação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria-Hungria em 1908 exacerbou as tensões, já que muitos sérvios e eslavos do sul consideravam a região parte de um futuro Estado independente. Os Balcãs eram uma região de intensa disputa entre grandes potências, como o Império Austro-Húngaro, a Rússia e o Império Otomano. Muitas das nações dessa área, como a Sérvia, tinham aspirações nacionalistas e queriam expandir seu território ou obter independência. A Sérvia, em particular, queria unir os povos eslavos do sul e apoiava movimentos separatistas em regiões sob o controle austro-húngaro, como a Bósnia, que tinha como sua capital Sarajevo. Francisco Ferdinando era visto como uma figura complexa dentro da corte austríaca. Embora fosse o herdeiro do trono, ele tinha ideias reformistas, que em muitos casos iam contra a política conservadora do império. Defendia uma maior autonomia para os diferentes povos do império, o que poderia ter reduzido as tensões étnicas, mas ao mesmo tempo, sua posição endureceu as relações com os sérvios, já que não apoiava a criação de um Estado eslavo independente. O arquiduque visitou Sarajevo como parte das manobras militares organizadas pelo exército austro-húngaro na região. No dia do atentado, Francisco Ferdinando e sua esposa estavam em um desfile pelas ruas da cidade. As medidas de segurança eram inadequadas e o itinerário da comitiva foi divulgado antecipadamente, o que facilitou a execução do plano do grupo terrorista sérvio. A organização Mão Negra era um grupo nacionalista secreto, formado por oficiais militares sérvios e outros militantes, que defendiam a unificação dos territórios habitados por eslavos do sul. O líder do grupo era Dragutin Dmitrijević, conhecido como Apis. Ele que arquitetou o assassinato do arquiduque para enfraquecer o controle austríaco sobre os Balcãs. Gavrilo Princip, um estudante sérvio bósnio, foi recrutado como parte de um grupo de jovens nacionalistas para executar o ataque. No dia do atentado, a primeira tentativa de assassinato falhou. Um dos conspiradores jogou uma bomba no carro do arquiduque, mas ela ricocheteou e explodiu atrás do veículo, ferindo membros da comitiva. Mais tarde, enquanto retornavam ao longo de uma rota alternada, o carro de Francisco Ferdinando parou em frente ao café onde Gavrilo Princip estava. Príncipe aproveitou a oportunidade e disparou 2 tiros, matando o arquiduque e sua esposa. O assassinato chocou a Europa, mas no início não parecia ser um evento que levaria a uma guerra de proporções globais. O governo austro-húngaro, no entanto, decidiu usar o assassinato como pretexto para esmagar a Sérvia, que eles consideravam a principal força por trás do nacionalismo eslavo. Com o apoio da Alemanha, a Áustria-Hungria enviou um ultimato severo à Sérvia, que foi parcialmente aceito. No entanto, a recusa de algumas condições levou à declaração de guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando desencadeou uma série de alianças militares que já estavam em vigor na Europa. A Alemanha apoiava a Áustria-Hungria, enquanto a Rússia, como protetora dos povos eslavos, apoiava a Sérvia. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914, a Rússia se mobilizou, levando a Alemanha a declarar guerra à Rússia e logo depois à França.
O sistema de alianças fez com que o conflito local dos Balcãs se transformasse rapidamente em um conflito global. Após o atentado, a política austro-húngara rapidamente prendeu Gavrilo Príncipe e outros conspiradores. Embora alguns membros da Mão Negra tivessem escapado, muitos foram capturados. Príncipe, por ser menor de idade, não foi condenado à morte, mas sentenciado a 20 anos de prisão. Ele morreu em 1918, antes do fim da guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando marcou o fim de uma era e o início de uma das maiores catástrofes do século XX, a Primeira Guerra Mundial. O conflito resultou na morte de milhões de pessoas e na queda de impérios como o austro-húngaro, o russo, o otomano e o alemão. Além disso, o evento abriu caminho para uma série de mudanças políticas, sociais e territoriais que moldaram a Europa moderna. O assassinato em Sarajevo foi mais do que o fim de uma vida. Foi o catalisador de uma guerra que mudaria para sempre o curso da história mundial. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!